Bem, pessoal, tem um problema na coluna cervical. Eu devo fazer atividade física ou não, devo evitar. Eu vou explicar para vocês alguns detalhes e algumas confusões que são feitas sobre esse tema. Primeiro aspecto, você tem que entender o seguinte, né? Toda vez que um paciente diz que tem dor na coluna cervical, tem hérnia de disco na coluna cervical, o primeiro aspecto que ele pensa é que esse problema tem a ver com algum movimento que ele fez em alguma postura, e realmente pode ter sido. Então, a primeira orientação que eu dou para o paciente, né, eu costumo até brincar com meus pacientes, eu falo, tem dois extremos, né, que eu vejo muito problema na coluna. Ou aquele paciente que exagerou no exercício, ou aquele paciente que não faz nada de exercício. Os dois casos, o que acontece? É uma sobrecarga por motivo diferente da coluna cervical. Então, o primeiro aspecto é identificar. Se você, e a grande maioria está no extremo de não fazer atividade física, você tem um enfraquecimento dessa musculatura, é essencial você entender que fazer atividade física deve estar presente na sua vida. O que você vai fazer, as pessoas confundem, é analisar que tipo de atividade física. Então eu costumo dizer que para os pacientes que muitas atividades podem levar a sobrecarga da coluna cervical. Então o paciente que tem problema na coluna cervical, tem uma hérnia, tem um canal estreito, ele precisa de uma orientação profissional. Porque se ele for fazer musculação, não tiver orientação, ele pode fazer exercícios que vão sobrecarregar mais ainda. E às vezes um paciente que não está adaptado, nunca fez atividade física, aquilo pode agravar muitas doenças dele. Então é essencial você ter uma orientação. Outro aspecto, que é o outro extremo, né? Eu tenho pacientes que às vezes faz atividade de altíssima intensidade, ele tem uma musculatura boa, mas ele passou do ponto, ele exagerou. Então eu tenho paciente que faz musculação muito intensa, né? E faz algumas atividades que forçam muito a coluna, pacientes que faz crossfit, paciente que faz atividade de luta, né, jiu-jitsu e outros que forçam também a coluna cervical. E às vezes aquela atividade vai precisar ser adaptada, né, que ele vai ser proibido de fazer, né. Atividades que envolvem impacto, elas podem sim agravar o problema da coluna. Não confunda, se você tem problema na coluna, vai ser necessário e importante você fazer atividade física para fortalecer a musculatura, mas se você passa do ponto, aquilo também pode prejudicar. Então, prática de atividade física para quem tem hérnia na coluna cervical, problema da coluna cervical é essencial. Não é nem que pode fazer, deve fazer. Mas, por outro lado, o excesso ou o tipo de exercício pode prejudicar. Por isso que essa conversa com o seu médico, o seu cirurgião de coluna, com também o educador físico é essencial, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.